todos. Primeiramente, quero agradecer a presença dos senhores, nesse momento que é tão importante para nós. Eu sou Arthur D'Angelo, estou na condição de presidente do Conselho, aqui do Ubatuba. Nós vamos fazer um ano agora de reativação do Conselho e aproveitar a oportunidade para apresentar os componentes da mesa. Capitão Luiz Fernando, comandante da 3ª Companhia PM, responsável pelo policiamento aqui de Ubatuba. A doutora Ana Carolina, delegada titular. Doutora Eliane Miquelino, advogada e primeira secretária do Conselho. O senhor Alexandre Napoli, secretário municipal de Segurança Pública. O comandante da Guarda Civil Municipal, Rogério Ramos. O senhor Almeida, sargento PM, representando o comando do policiamento ambiental, e o doutor Márcio Souza, presidente dessa casa, presidente da subseção da OAB aqui do Ubatuba. Feita a apresentação, vamos fazer agora prestar homenagem ao símbolo nacional, ouvindo os hinos nacional e municipal. Convido a todos. Das margens plácidas, de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com um braço forte, em teu seio a liberdade desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil do sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sim, teu formoso céu risonho e lívido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és guerra forte, nave do colosso, e teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, teus filhos desse sol e as mãos, gentil, pátria amada, Brasil. Eternamente berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, seus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lavador dos tempos estrelado, indica o verde louro dessa fórmula, paz no futuro e glória no passado, as redes da justiça prova forte, terás que o filho teu não foge à luta, ninguém te adora a própria morte, terra adorada,
Brasil. Ubatuba, sim, 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 ela tem nas praias de areia dourada. Ubatuba, sim, 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 e pelo perequeno Itaguá na enseada. Ubatuba, sim, 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 horizontes de mares, montes sem fim, seu céu estrelado de azul animado, suas matas, seus rios, seu povo abençoado. Ubatuba, sim, 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 ela tem lindas praias de areia dourada. Ubatuba, sim, 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 vivendo perequeno Itaguá na enseada. Ubatuba, sim, 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 horizontes de mares, de montes sem fim, seu céu estrelado de azul aguilado, suas matas, seus rios, seu povo abençoado. Eu amo Ubatuba, assim como ela é, sozinha, isolada, só com sua fé, conquanto ela suba ao progresso que vem, que fique guardada com tudo quanto tem. Eu amo Ubatuba, assim como ela é, sozinha, isolada, só com sua fé, conquanto ela suba ao progresso que vem, que fique guardada com tudo quanto tem. Ubatuba, sim, 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 ela tem lindas praias de areia dourada. Ubatuba, sim, 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 e pelo perequeno Itaguá na enseada. Ubatuba, sim, 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 horizontes de mares e montes sem fim, seu céu estrelado de azul aguilado, suas matas, seus rios, seu povo abençoado. Dando continuidade do protocolo, vamos agora para uma síntese da última reunião que ocorreu no dia 26/6, lá no bairro Cachoeira dos Macacos. Para quem não sabe, esse conselho tem, dentro do possível, levado as reuniões para a periferia, né, para as comunidades, para que haja uma participação mais efetiva das comunidades. A gente está saindo lá do centro, né, onde sempre foram realizadas as reuniões, e se deslocando para os bairros. Já é a terceira reunião que nós estamos fazendo fora do nosso local de costume. Fizemos no bairro de Piranguinha, Cachoeira dos Macacos, e agora aqui na Estufa. Aproveitamos aqui a sede da Casa dos Advogados. Quero agradecer ao Dr. Márcio por essa gentileza, esse local aqui excelente para acolher todos. Então, como eu estava dizendo, no dia 26/6, nós realizamos a nossa reunião lá no bairro dos Macacos, Cachoeira dos Macacos, e lá foram tratados os seguintes assuntos. Uma cidadã se manifestou e foi até um elogio até para as forças policiais. Ela disse que o bairro ainda é considerado muito tranquilo. Eles percebem a presença constante do patrulhamento da polícia naquele bairro. Então, o que os moradores ali externaram para nós é essa sensação de segurança. É muito bom ouvir isso, né, diante das circunstâncias que estamos vivendo, né, ouvir isso da comunidade.
logo na abertura de uma sessão, foi muito boa. Também foi comentado o alto índice de furto de bicicletas na área central da cidade, em específico na Praça 13 de Maio. A senhora que mencionou isso ali, ela alegou que alguns comerciantes lá negam fornecer as imagens das câmeras de segurança, né, que tem nos estabelecimentos comerciais para que sejam identificados os criminosos. E sugeriu a instalação de câmeras lá na praça. Foi quando o comandante da Guarda Civil Municipal, o inspetor Ramos, ele informou que lá já tem a câmera, foram instaladas câmeras de vídeo monitoramento recentemente, e lá é um local que está contemplado. E que também lá é um ponto de estacionamento da viatura da Guarda Civil Municipal. A Guarda Civil faz a ronda, para ali, fica um certo período, depois sai, novamente sai a ronda e volta para aquele ponto de estacionamento, visando a proibição desses atos criminosos. Também houve uma manifestação de uma moradora relatando a quantidade de moradores de rua, que tem aumentado muito e que se tornou um problema, que gera uma sensação de insegurança para muitas pessoas. E ali foi informado que a secretária de Assistência Social, por algumas vezes, já participou da nossa reunião e veio expor como que é realizado a abordagem, desses moradores. E não pode ser uma abordagem como você está abordando uma pessoa criminosa, porque ela está em situação de rua, que ela tem que ser taxada como criminoso. Então, tem todo o procedimento a ser seguido, inclusive com acompanhamento de assistentes sociais. Então, quando as forças policiais forem fazer alguma atividade, os assistentes sociais do município sempre estão presentes. Tem que seguir todo o protocolo para fazer essa abordagem. E ela também expôs nessas reuniões os índices de pessoas que já foram acolhidas, já foram cadastradas, foram reenviadas para os seus municípios, por livre espontâneo contrário. Tem que ter essa situação também, não pode ser nada à força. E ela expôs todo esses números para nós. Então, a resposta para a senhora que indagou naquela reunião foi essa. E o comandante da Guarda Municipal também, ele disse que estava para aquela semana prevista uma ação da Guarda Municipal junto com a Polícia Militar, Secretaria Social, justamente focando essas pessoas. Hoje vai ter uma operação também. Hoje. Então, complementando o que foi dito e realizado no mês passado, hoje também nós teremos uma operação voltada a esse objetivo. Estava presente lá o vereador Sandro, e ele também disse que na condição de vereador, ele já oficiou várias vezes a prefeitura, dando sugestões, inclusive de reativação da casa de passagem. E diz também a ele, na condição de pastor, ele diz que as igrejas evangélicas estão fazendo um trabalho efetivo também, tentando ajudar essas pessoas a voltarem para os seus lares. Uma moradora perguntou sobre se há algum projeto para os jovens da cidade, pois ela só conhece a atividade da Guarda Mirim. Inclusive, nós temos aqui o comandante da Guarda Mirim, presidente da Guarda Mirim, que faz um excelente trabalho com os jovens aqui da cidade, inclusive até realocando eles em alguns pontos de comércio ou até mesmo na prefeitura. Essa senhora sugeriu que fossem criados outros projetos, porque ela entende que a Guarda Mirim não dá conta da demanda, que o número de crianças, de jovens que precisariam estar participando de uma atividade dessa é muito maior do que a Guarda Mirim pode acolher. Um morador, ele se manifestou falando sobre as rodovias que cortam o município, as rodovias estaduais
e a rodovia federal, BR-101. Ele citou que no trecho entre o Perequiaçu e a Praia Grande já houve muitos problemas com relação a acidentes, né? E naquele momento, o inspetor-chefe da Polícia Rodoviária Federal ele estava participando da reunião e ele aproveitou e informou que a sinalização hoje aqui na BR-101 é realizada pela CCR Nova Dutra, né? Que eles contribuem dando informações, dando sugestões, mas está tudo dentro de um cronograma que foi estabelecido no ato licitatório. Então, toda obra que pode ser realizada aqui na rodovia, ela já está prevista, já foi prevista lá no edital. Então, eles não podem mexer nesse cronograma. Porém, a CCR, através da DENIT, eles aceitam sugestões de modificações do traçado das rodovias, né? Desde que ou o município ou até mesmo a iniciativa privada arquem com os gastos da construção e também do projeto. Então, executa-se um projeto, apresenta para a CCR, eles submetem aos engenheiros deles, se for aprovado, e vier o financiamento de fora, né, da prefeitura ou do particular, pode ser realizada qualquer alteração na rodovia, seguindo esse fluxo. E o mesmo também para a rodovia Oswaldo Cruz. Esse mesmo morador, ele mencionou que ali em frente o CDHU da Mara Funda, como ali há um grande fluxo de veículos pedestres, ciclistas, né, porque ali tem inúmeros apartamentos agora, né, que foram entregues, já tem alguns anos. Ele falou que ali é muito perigoso cruzar a rodovia, e como não há uma rotatória, não há uma sinalização específica, ele apresentou essa preocupação. Foi quando foi esclarecido para eles que também deve-se oficiar o órgão executivo de trânsito, né, que é responsável pelo local, que é o DER, lá em Taubaté, e que toda e qualquer solicitação de sinalização, de alteração do fluxo, deve ser encaminhado os ofícios para lá. E naquele ato, o vereador Sandro se prontificou, através da Câmara Municipal, oficiar a Prefeitura e também oficiar o DR com relação a esse pedido. O inspetor Amorim, da Polícia Rodoviária Federal, também informou que, com relação ao trânsito, né, ele tem uma equipe, inclusive são policiais femininas, que elas ministram palestras de trânsito nas escolas. Uma equipe muito especialista nesse foco da palestra. Então, elas atendem as solicitações das escolas, né, e vão lá e fazem todo o trabalho de divulgação de cuidados no trânsito para todas as faixas etárias. Foi questionado também a quantidade de motoboys, né, motociclistas se envolvendo em acidentes nas rodovias. Foi informado pelo inspetor-chefe da Polícia Rodoviária e pelo comandante da Guarda Municipal que tem sido realizadas palestras e operações de trânsito voltadas aos motoboys. Inclusive, uma das ações dos comandos de trânsito, os motoboys participaram integrando panfletos para os seus colegas, né? A Guarda Civil parava os motoboys, dava algumas explicações a respeito do trânsito, e outros motoboys participavam também. Eles estavam interagindo com a Secretaria de Segurança Pública, né, através da Coordenadoria de Trânsito. E, por fim, o inspetor Amorim da Polícia Rodoviária Federal, ele relembrou que, no final do mês de maio, aqui em Ubatuba, houve um exercício da DOA,
Divisão de Operações Aéreas da Polícia Rodoviária Federal. Todos os helicópteros da Polícia Rodoviária Federal vieram para cá, todos os tripulantes vieram para cá para fazer uma requalificação do treinamento deles. Então, eles passaram aqui mais de 15 dias fazendo diversos treinamentos com aeronaves, inclusive resgate aquático, resgate costeira, vários outros. E no encerramento da operação foi feito um simulado ali na altura da Praia Vermelha do Norte, com a participação do Corpo de Bombeiros, do SAMU, e todos puderam pôr em prática as suas atividades. Então foi um encerramento muito bom, muito produtivo, colocando todas essas entidades em operação, para caso precise, eles estarem capacitados. E o inspetor Amorim informou também que um dos objetivos, de ter qualificado a equipe do SAMU daqui do Ubatuba ao resgate aerotransportado, é que na temporada nós contamos com o AG da Polícia Militar aqui, mas o AG não dá conta da demanda. Calcula-se que tem aqui cerca de 300 mil veículos, mais ou menos? Mais. Agora já está tendo um número exato, né? Então, Ubatuba dorme com 90 mil habitantes e acorda com 1 milhão. Então, tem o helicóptero da Polícia Militar aqui, trabalha arduamente, e a pretensão da Polícia Rodoviária Federal é trazer um helicóptero para cá também, na Operação Verão. Então, eles estão batalhando nesse sentido. Então, essas foram os assuntos tratados, na última reunião. Essa ata já foi encaminhada para os membros do Conselho, já foi aprovada. Agora eu vou abrir a palavra aos senhores. Nós temos aqui os representantes das instituições policiais para ouvi-los, para receber aqui a demanda dos senhores. A função do Conselho é essa, intermediar a comunidade dos representantes do Estado. Então aqui é uma oportunidade para todos poderem dar suas sugestões, fazer suas críticas, e nesse momento agora eu vou falar já com o senhor Rui Grilo. Eu queria fazer um esclarecimento com relação à pergunta que foi feita lá na Cachoeira dos Macacos, quando se pergunta o que tem para juventude no Brasil. Há uns 10 anos atrás, eu era do Conselho da Criança e Adolescente, a Telefônica mandou um treinamento para nós e a gente teve que fazer um diagnóstico da situação da criança e do adolescente aqui de Ubatuba. E aí apareceram algumas coisas. Então, por exemplo, que existe, por exemplo, na periferia, muito pouco equipamentos de lazer e cultura na periferia. É muito concentrado no centro. Também a questão do preconceito, né? Assim, muita gente pensa que a maior parte dos problemas está no Piranguinha. E na época, apesar da questão de drogas e atos infracionais, o maior número era no Perequiaçu, no centro. Também, assim, que tipo de instituições existem? Além da Guarda Mirim, nós temos o Namascar, que atende bastante crianças ali na Sesmaria. Nós temos o Gaiapo, na Piranguinha, que tem vários tipos de ações, né? E nós temos o Instituto da Árvore, que nós durante muito tempo atendemos muitas crianças lá, com vários tipos de cursos. Já tivemos curso de cerâmica, tivemos curso de poesia, curso de teatro, percussão, e a gente não conseguiu manter, porque não existe apoio nenhum. Entendeu? O único apoio que nós tivemos lá foi do Conselho da Criança, que doou uma verba de 4 mil para a gente fazer
um salão onde a gente tinha assim, capoeira durante uns 5, 6 anos, nós fizemos capoeira lá. Depois, quando veio a Covid, parou e nós não reativamos mais. Então, e assim, uma entidade que atende a população, que desde o começo o objetivo era produzir árvores nativas para a questão do reflorestamento. Nós tivemos no ano passado, a prefeitura cobrou um alvará de 20 mil reais. Vocês imaginem, a gente vende na árvore, sabe? Se às vezes demora 3 anos para crescer e ficar 1 metro, a gente vende a 20 reais. Para a gente pagar 20 mil reais, quantas árvores nós temos que vender para chegar a isso? Então não tem apoio quase nenhum mesmo. Então, nós tivemos há um tempo um convênio com a Petrobras, mas era um convênio assim, que muito agressivo, assim, que era difícil de você atingir, porque nós usamos um espaço pequeno, que é cedido, né, 800 metros, e a Petrobras exigia 50 mil árvores, né? Então não cabe, né? Então, existem entidades que trabalham com a criança. Tem agora, eu não sei até que ponto, que tipo de trabalho eles fazem, mas eu sei que tem, por exemplo, os narigudos também fazem um trabalho com a Santa Casa, um trabalho interessante. E tem algumas entidades que fazem trabalho assim, mais particular, assim, com uma taxa pequena até. Por exemplo, no Periquinas temos lá que trabalha com malabarismo, com uma série de coisas. Então, mas que não existem equipamentos municipais na periferia. Então essa parte de cultura e lazer, até agora, com essa lei do PROAC e essa lei Paulo Gustavo, ou assim, então com a Covid não podia ter apresentação, então houve um incentivo para os artistas, então essa ação se estendeu mais. Então hoje existem mais grupos que envolvem adolescentes e crianças. Então parece que não, mas esse gasto na cultura, eu acho que a minha avaliação para a cidade foi muito importante no sentido de estar proporcionando formação. A própria Vera Verão, ela fez um curso de vídeo, né, Vera? Hã? Então, eu acho que você mesmo pode falar o que foi, porque igual o curso da Vera de vídeo, existem outros cursos de vídeo na periferia. Acho que no Gaiato também. Pode falar. Conta um pouco qual o resultado, né? Só um minutinho, só que você já concluiu? Já concluí. Tá, obrigada. Obrigado, senhor Rui, pelas palavras. Eu peço a todos que a gente concentra os questionamentos, os comentários em cima da segurança pública municipal, só para a gente não perder o foco, né, porque muitas pessoas querem participar e o nosso tempo é bem curto. Por favor, senhora Janine, com a palavra. Boa noite a todos. Só reforçando um pouco a questão do trabalho, né, que envolve a criança e o adolescente na cidade de Ubatuba. É um pouco vergonhoso quando a gente ouve um depoimento desse, porque tem muita gente que está se colocando para ser parceiros, né? Não somos inimigos, somos parceiros, somos das pontas onde o Estado tem um pouco mais de dificuldade de enxergar, ou então de até mesmo estar presente devido a outras demandas com mais prioridades, né? Então é um motivo excelente esse para reforçar isso. Quem tiver um pouco de disponibilidade e começar a olhar para isso, porque é muito importante esses apoios, que é o braço de qualquer administração municipal ou estadual. Mas voltando à nossa pergunta com relação aqui à segurança municipal, não deixando de esclarecer aqui a gratidão pela competência da doutora Ana Carolina, na direção aqui da delegacia, que a gente está conseguindo ver os resultados, atuando aí nesse conjunto integrado que tem exercido com maestria. O que me preocupa um pouco agora, com resultados recentes, nós tivemos aí já a questão do apoio do COI com as câmeras, né? Temos uns trabalhos de conscientização com relação ao trânsito, parabéns também, que
Isso vai fazer com que a gente tenha uma sensação mais visível, né, da segurança no nosso município. Mas lembrando que nós também estamos desguarnecidos na questão da segurança marítima. Isso se dá com a fuga, né, que a gente teve recentemente, digna de um filme cinematográfico, e da forma cruel que ocorreram, o quanto a gente ainda precisa chamar a atenção para esse tipo de segurança e se está havendo, né, algum pensamento em como está resolvendo essa área. Obrigada. Obrigado. Só completar. Parece que não tem nada a ver com a segurança, mas enquanto o adolescente está sendo apoiado por uma entidade, é no sentido de a gente evitar que ele caia na marginalidade, entendeu? Ele se sentir apoiado no grupo, ter pertencimento. Né? Exatamente. Inclusive, o projeto da senhora Geni que o senhor mencionou, eu participei não, né? Eu assisti ao encerramento. Resumindo, ela acabou fazendo um filme com as crianças, né? As crianças que criaram o roteiro, fizeram a filmagem, né? Tudo com celular. Foi muito bom, foi excelente o trabalho dela. E é isso que o senhor falou mesmo. Essas atividades tiram as crianças da criminalidade. O senhor tem toda a razão. E parabéns, senhora Jamil, por esse trabalho. Só para concluir, obrigada. Esse projeto Pequenas Telas, Grandes Histórias, né, que ele surgiu, né, no último segundo aí da Lei Paulo Gustavo, e graças a Deus foi contemplado, ficamos em terceiro lugar. O motivo maior dele é para estar com que as crianças utilizem o próprio celular com mais profissionalismo, né? Não só nos joguinhos, nas informações que não devem chegar até eles porque são crianças, mas mostrar para eles o que eles podem fazer com o celular, né? Então, ver a beleza do município, ver os artistas dos talentos que a gente tem, e essas crianças estavam entre 10 e 11 anos, viu? Obrigado. Como a senhora Geni mencionou as câmeras de vídeo monitoramento, eu passo a palavra ao senhor secretário para ele explanar para nós aqui, por favor, secretário, sobre o COI, que é o Centro de Operações Integradas, que foi instalado recentemente. Boa noite a todos. Eu estou como secretário de Segurança Pública no município, meu nome é Nápoles, e é com muita satisfação, né, que eu tenho a honra de apresentar o Centro de Operações Integradas aqui do município, uma coisa que nunca a gente pensava em ter. E com isso nós temos 34 escolas, né, e mais 10 câmeras distribuídas pelo município, onde nós temos esses levantamentos junto com a Polícia Militar no mapa de calor. São as áreas de interesse para nós da segurança pública. Já repassando aos senhores que a Muralha Paulista já está em Ubatuba, né? Nós fomos contemplados dentre os municípios aqui do Vale do Paraíba e Litoral Norte, que são 39 cidades, nós fomos contemplados com 28 novas câmeras. E com isso nós vamos aumentar a nossa integração. Já de antemão, 2 criminosos já foram, né, capturados com as imagens da Muralha Paulista do reconhecimento facial. E alguns veículos em situação criminal também já foram identificados. E a gente só tende a crescer com esse equipamento, essa tecnologia em Ubatuba. Estamos já em um escopo de uma nova contratação para mais 110 câmeras. E eu acho que a municipalidade, eu que sou morador, nascido em Ubatuba, eu me sinto cada vez mais tranquilo em relação a isso. É lógico, a população nossa aumenta, os nossos, né, turistas que aqui frequentam nossas cidades também estão aumentando bastante, e nós temos agora como identificar os veículos em situação criminal feitas, né, nos municípios fora daqui, de Taubaté, São Luís. Então qualquer veículo que entrar na cidade
e o Alerta Brasil, que é da Polícia Rodoviária Federal, que já está, né, no nosso sistema, ela automaticamente emite um sinal sonoro ou uma janela pop-up na nossa tela, no nosso drywall. Então, os nossos guardas municipais, a Polícia Militar e nós, a Secretaria de Segurança, a gente tem acompanhado todas essas situações. E eu acho que, acredito, né, com agora a nova contratação dos 40 novos guardas civis municipais, né, que o Ubatuba será contemplado com efetivo maior ainda. E eu agradeço, né, o nosso presidente aqui do Conselho de Segurança, que é uma pessoa que tem, né, uma vasta carreira na Polícia Rodoviária Federal, foi secretário de Segurança, né, estava aí também no governo, então ele entende muito bem como que é difícil conseguirmos implantar esse sistema, porque não é só simplesmente chegar, colocar uma câmera e está tudo bem, não. Existe uma lei geral de proteção de dados, só corroborando com o que a senhora levantou na Cachoeira dos Macacos sobre o furto de bicicletas. Existe os mecanismos oficiais junto à Polícia Civil, né, é feito um boletim de ocorrência, pode ser online, não precisa estar no local na delegacia, por se tratar de furto, exceto o roubo, e com isso a Polícia Civil vai solicitar as imagens junto à Secretaria de Segurança Municipal aqui de Ubatuba. Então a gente vai fornecer, sem dúvida alguma, né, e que a Eugenia, nossa colega que está sempre nos acompanhando aí também, a Polícia Civil esteve no nosso centro de operações, fazendo o levantamento dos veículos que ali estavam relacionados ao óbito, né, do morador daqui de Ubatuba. Então agradeço a doutora Ana Carolina pelo empenho, né, pelo trabalho muito bem executado. Eu acho que a operação integrada, essa é a palavra correta, né? Então a gente tende muito a crescer cada vez mais. Obrigado, senhor secretário. O secretário mencionou um evento de grande repercussão que ocorreu aqui no município, né? Porém, houve uma resposta muito rápida por parte da Polícia Civil, que é chefiada pela doutora Ana Carolina. Eu passo a palavra para ela. Nós utilizamos o MURAC nessa ocorrência, que também ajudou bastante na celeridade, na identificação dos envolvidos. A investigação ainda segue e tem diligências sendo realizadas nesse momento, inclusive. Aguardamos a prisão aí dos demais nos próximos dias e que se encerre o mais rápido possível. Muito obrigado, doutora. As polícias trabalham de forma preventiva e reativa, né? Às vezes o crime chega a ocorrer, mas ele tem que ter uma resposta, né? E a resposta está sendo dada, muito bem dada. Parabéns, doutora. Quero só comunicar aqui a ilustre presença do senhor Eider e da senhora Valdívia Passoni. A senhora Valdívia é a presidente da Associação dos Moradores da Lapa e da Vila Romana. Ela entrou em contato comigo previamente para saber a data da nossa reunião e ela veio de São Paulo até aqui para participar desse evento, para sentir como é que é realizada a nossa reunião. E eu gostaria, senhora Valdívia, por favor, passe para nós alguma peculiaridade lá da sua região. Boa noite a todos, boa noite autoridades, polícias, parabéns pela presença de todos. O que eu posso dizer para vocês é que a nossa associação nasceu de uma dor de um evento muito difícil lá, que foi o sequestro de uma moradora da rua, para que ficassem com
com a sua residência, capitaneada pelo vigia. Então, nós estamos nessa batalha até hoje ainda, né? Porque ele não foi preso ainda, nós tivemos que contratar advogado, etc. Mas o que nós, a partir do momento, começamos a verificar? Que, infelizmente, nós vivemos as nossas vidas e esquecemos que fazemos parte de uma sociedade que tem muitas coisas boas, mas também tem muitos desvios. E nós precisamos nos organizar e nos unir e fazer uma corrente como os nossos avós faziam, com um conhecendo o outro e um ajudando o outro e um tomando conta do outro. E é o PVS, né, que é o Programa da Vizinhança Solidária da Polícia Militar, que é um sucesso. Nós lá utilizamos muito, nós conseguimos nos blindar na nossa rua com esse programa. O Eider, que faz parte também da associação, um dos diretores, ele é um dos que mais implanta PVS lá na nossa região. A gente incentiva isso. E nós, a segurança pública, ela é feita de um tripé, né? Então nós temos as polícias, nós temos o poder judiciário e nós temos os cidadãos. E nós precisamos utilizar as polícias. Eu venho de um berço policial, meu pai é capitão da polícia. Então eu falo que a polícia, entre todos os órgãos públicos, ainda é o que você liga e ele 190 funciona. Né? Se você ligar para os outros órgãos, não é na velocidade. E eu falo que a gente não pode ficar um dia sem eles, porque daí vira um caos mesmo. E o nosso judiciário já não está tão bom assim. Né? Então nós estamos meio capenga nesse tripé aí, que a gente tem uma força grande das polícias, o nosso judiciário, a gente não sabe, né? Depende do dia, do jeito que ele acorda, e o cidadão está esquecendo que ele tem a parte dele também. Então o que eu posso dizer para vocês, a despeito do que a gente vem fazendo na nossa região? Procurem as implantações de programa da vizinhança solidária na região de vocês. Se organizem como moradores. Se não for através de uma associação, que às vezes nem sempre é possível por causa dos custos, mas em um grupo de WhatsApp forte. E o que acontece também? Às vezes, como o nosso sistema dos órgãos públicos, eles são muito burocráticos, às vezes falta informação para que a coisa saia das gavetas. E se não somos nós, como cidadãos, nos organizarmos e chegarmos lá e realmente falarmos o que nós queremos de forma organizadamente, eles talvez estejam faltando essas informações e esse empurrãozinho, sabe aquele empurrãozinho? Né? Que só uma organização bem estabelecida consegue fazer. Então eu posso dizer isso para vocês. As duas dores que eu entendi, dita pelo Arthur aqui, com referência ao que vocês têm aqui, nós lá também, são as pessoas em situação de rua e o que você chamou aqui de fluxo, né? São as motos, etc. Então, é a mesma coisa. As pessoas em situação de rua lá na nossa região, a gente também não consegue resolver. E não vai resolver no Brasil inteiro, como também isso está acontecendo em outros países. Mas por quê? Porque é uma forma de governança que está sendo implantada que não vai se modificar. Só que isso a gente não tem leis municipais ou estaduais para resolver isso. Vamos ter que esperar essa lei que é lá federal mudar. E a gente, enquanto isso, o nosso dia a dia está aí. Como que nós estamos resolvendo isso lá em São Paulo? Nós estamos nos organizando com abaixo-assinados, onde está sendo implantado centros de acolhimento perto de escolas, etc. A gente não está deixando implantar. Em muitas situações a gente está tendo que recorrer ao Ministério Público, mas estamos na batalha. Não tem outro jeito, né? A gente precisa nos posicionar. É difícil, não é fácil. Às vezes eu falo que a gente um pouco de dinossauro tira no Rex, né? Tudo braço curto, pouca gente querendo fazer, muita gente reclamando, né? Mas é isso, é o que tem para nós e é o que vamos fazer. O que a gente não pode é deixar as coisas andarem sem nós nos posicionarmos e dar com as nossas opiniões. Mas esses encontros são excelentes e é a partir daí que a gente consegue fazer todo mundo junto. Tá bom? Obrigada, boa noite. Muito obrigado, senhora Claudina, pela troca de experiência.
Boa noite, eu sou de outro estado, mas sou morador de Ubatuba já há quase 40 anos. E Ubatuba tem uma coisa que eu sempre observei, viajo bastante, observei muito Ubatuba, principalmente esse trecho aqui no centro, sentido a divisa com o Rio. Aqui tem uma força de segurança imensa que não se vê em outros locais, é uma integração muito legal e a gente percebe a eficiência, né? Então, até porque estamos fazendo divisa com um estado bem problemático, né? Necessita realmente uma força maior. E isso é muito bom para a gente se sente muito seguro. Eu gostaria de parabenizar todos, né, que estão envolvidos. E a minha pergunta, a minha sugestão ou pergunta é sobre o incômodo, né, o que a gente sofre como morador de um bairro. A gente tem uma quadra próxima e sempre foi incômodo o excesso de barulho, né? Então, na pandemia, tivemos, sim, quadra e o bairro em geral, né? Também, motos e tudo mais. Mas minha casa tive que coisa que diminuiu, mas não resolve. Mas tudo bem. Na pandemia, estivemos momentos de pânico total, que a gente ia se mudar do local e não era viável, e fomos até o batalhão pedir apoio. E a gente teve umas operações dentro do bairro que deu muito resultado para a gente naquela época. Eu sei que o Ubatuba tem uma lei do sossego, né? Foi decretada lá no governo Chico Sato, parece, e tem uma lei que ela aplica, inclusive, multas de valores altos. E foi aplicado nessa quadra algumas multas dessas, e carro de som diminuiu bastante. Isso foi um efeito muito positivo para a gente. Mas tem voltado. Com uma certa frequência, a gente tem tido perturbação por carro de som, a gente tem tido perturbação por festas que acontecem, como no último final de semana aconteceu, e que se estende até as 2 da manhã, o som da festa. E pessoalmente a gente não vai questionar para não achar confusão, né, porque conhece todo mundo do bairro, não sei nem quem é o organizador, mas suponho que tinha um alvará para essa festa. Também não busquei esse conhecimento com uma certa preocupação. Então a gente conta aí com o sistema de segurança, né? Mas o que tem acontecido, às vezes, quando você liga no 190, quando é madrugada, o sistema, acho que são os campos, né? Às vezes é muito demorado o atendimento. Já o caso fica 40 minutos e vem o atendimento. Hoje, o que eu pude perceber é que fizeram um sistema automático, que a gente não consegue ter a certeza se a viatura veio. Tem amigos, né, que relataram que chamou e que mora virado para a rua e tal, e que não veio, né? Eu gostaria de saber como está sendo resolvido isso, como é manejada essa situação da solicitação de um cidadão relacionado a isso, e com relação à aplicação de multas, inclusive para o comércio, aí um apanhado geral, né, para residências, para comércio, para os carros, se está prosseguindo esse trabalho, né, que a gente tem uma preocupação disso cessar, de extrema importância, porque só mexendo no bolso mesmo para surtir um grande efeito, né? E parabenizar todo o trabalho. Se isso prosseguir, a gente conta muito com esse apoio. Será de extrema importância para a gente, porque a gente passou uns sufocos, inclusive na pandemia, e está voltando, como eu já disse. Então, muito obrigado. Eu que agradeço as palavras do senhor. Qual o nome do senhor? Antônio Marcos. O meu nome? Não, desculpa. Meu nome? Antônio Marcos. E o bairro? Rio Escuro. Rio Escuro. Eu sou conhecido como popular Tozinho do bairro Rio Escuro. É bastante conhecido pelo pessoal. Tozinho, infelizmente, a sua pergunta seria para o capitão. E o capitão informou que nesse momento surgiu uma ocorrência de grave vulto e ele teve que sair em apoio à equipe dele. Eu posso complementar? Pode ser. Posso É só justificando a saída do capitão nessa correria aí, mas o nosso secretário de segurança ele pode esclarecer esse questionamento do senhor. Tá? Boa noite. É pertinente o seu questionamento, né, em relação à Lei 4357/2020, a Lei de Perturbação do Sossego. A qualquer momento que o senhor sentir, né, perturbado pelo barulho, o senhor pode acionar o 90 ou o 153. O que acontece? O 53, guarda municipal, tá? Em relação se tem alvará ou não, fica difícil eu te responder nesse momento. Eu não tenho
aqui como dar essa afirmação a você ou não, negativa desse alvará. E por coincidência, né, eu tenho aqui os dados, né, perturbação do sossego. O que acontece? Quando a polícia militar é acionada, né, vai até o local, é feito um RAIA, que é um relatório de intervenção. E com isso, a polícia militar passa no estabelecimento ou na residência em que está havendo essa perturbação, é feito um relatório, é conduzido para nós esse relatório, né, e direcionado à Secretaria de Fazenda. No começo do ano, até esse momento até ontem, foram 39 notificações, tá? Sendo que perturbação do sossego foram 25 e, logicamente, quando é um estabelecimento, eles também pedem o alvará. E estabelecimentos sem alvará foram 14. Então foram 39 ocorrências. É que o munícipe não tem esses dados, essas informações. Mas, se ligar para a nossa secretaria, a gente passa todos os resultados. Então, eu tenho que passar a informar que a gente está fazendo o trabalho. Às vezes a gente pensa, não, a polícia militar não está indo no local, né? Às vezes tem ocorrências, tanto é que está acontecendo agora uma ocorrência, a gente chama de vulto, né, de repercussão. Então, tem as prioridades, não que não seja uma prioridade em relação à perturbação do sossego que realmente incomoda, mas existem as prioridades de atendimento. Então, entre uma situação onde você está sendo perturbado, onde não tem aqueles indícios, né, de crime no local, né? Então, se é uma pessoa baleada, uma pessoa que tem, né, uma arma de fogo, então eles fazem esse escalonamento. Então, a prioridade está sendo uma ocorrência X. Tenho que salientar também a todos aqui a relação ao nosso efetivo operacional, é muito baixo, né? E nossa extensão linear do município é de 100 quilômetros. Então, tem a Polícia Militar e a Guarda Municipal que está aí nos apoiando. Lógico, como já falei anteriormente, né, até janeiro, vamos colocar mais 40 guardas municipais, sendo 30 masculinos e 10 femininos. Ok? Mais alguma coisinha? Sobre a atuação em cima de veículos, porque no caso, igual final de semana, quando parou o som da festa, entrou um veículo com o pancadão. Aí foi 5 da manhã para conseguir dormir. E motos. Veículos também tomam a sua autuação, né? O agente de segurança vai ao local e autua, ou até mesmo, se não há uma documentação em dia, é feita a remoção do veículo até o pátio. Mas esse trabalho, de fato, ele está prosseguindo, e aí sim, não me lembro se eu citei, relacionado, inclusive, que era uma multa de quase R$6.000 que estavam aplicando. Prevalece ainda? Sim, 5 mil reais. Perfeito. Obrigado. Não tem como fiscalizar, por exemplo, aqui no centro, o problema é moto com escapamento aberto. Não tem um jeito ágil da polícia fazer isso? Porque aqui é espaço, não tem como você ligar para a polícia. É a noite inteira. Boa noite. Eu sou o Luiz Dutra, morador do Jardim Carolina, né? E eles estavam comentando a respeito das câmaras que vão ser instaladas novas. Na última reunião da nossa associação, foi comentado sobre câmaras do bairro e tal. Como que a gente sabe onde vai ser instalada, quantas câmaras podem ser instaladas em determinado bairro, ou se a gente tem que fazer pela associação, fazer uma solicitação para essas câmaras? Todas as câmeras, né, que serão agora instaladas. Agradecido. Todas as câmeras, né, que são instaladas, como eu falei no começo, é em cima do mapa de calor. Tá?
porque, um exemplo, qualquer boletim de ocorrência, ligação 90, ligação 53, a Secretaria de Segurança do Estado tem esse mapa com cores, né, amarelo, aí vai dando uma ênfase maior com ligações, aí vai para laranja, vermelha e assim sucessivamente. Tá? Eu não tenho agora aqui o que o Muralha Paulista nos ofereceu, né, que será implantado aqui no município, mas eu acredito que tenha algo em relação ao Jardim Carolina também. Eu não tenho essa informação agora aqui no momento, mas na próxima reunião eu posso apresentar os locais que serão, só os bairros, né? As ruas a gente não pode agora, né, devido à repercussão aí das outras pessoas que não querem a câmera, como acontece ali no Parque Guarani, onde tem uma escola que temos um monitoramento ali, né? Já tentaram derrubar ela umas 3, 4 vezes, mas a gente ganha pelo cansaço. Mas na próxima reunião eu trago para o senhor, né, o local certinho. Caso não esteja contemplado, o senhor me passa o endereço, porque com esse novo contrato, né, que já está no escopo, a gente vai fazer um levantamento, a gente vai mandar nossa equipe para o local e ver qual é o melhor local, a melhor posição da câmera. Pode enviar uma solicitação em nome da associação? Sim, pode sim. seguranca@ubatuba.sp.gov.br. Seguranca, né? Ok? Obrigado. Sobre o senhor ficar sem resposta, existe uma autuação, escapamento inoperante ou fora da padronização. Não é obrigatório a abordagem do motociclista. É feita a autuação e assim que ele licenciar a moto, ele vai ver que tem uma multa de R$ 2.800 e a perda da carteira. Então, muitas das vezes, hoje, né, os nossos colegas que trabalham de forma correta saem, né, prejudicados por outros que nem habilitados são, por isso que existe, né, essa irresponsabilidade desses motociclistas, aí, motoqueiros, fazendo essa barbaridade. Mas todos são notificados, sim, são autuados e na hora do licenciamento vai ter uma surpresa. Obrigado, secretário. Então, só complementando a palavra do senhor secretário, assim como o comandante da Polícia Militar usa para direcionar a viatura, né, para um determinado local, ele está pautado na quantidade de ocorrências que tem naquele local, né, na demanda que aquele local apresenta. E como que é abastecido esse numerário, né, através dos boletins de ocorrência. Então é muito importante que faça um boletim de ocorrência. Mesmo que o valor do objeto que tenha sido furtado seja pequeno, é importante para que façam, porque esse mapa do calor que o secretário mencionou, que eles usam para colocar as câmeras, também é usado para direcionar a viatura. Ou seja, se o comandante olha ali um determinado bairro, aqui quase não tem ocorrência, olha em outro, a mancha, né, de pontos ali das ocorrências está bem concentrada, bem aglomerada, ele vai direcionar a viatura para lá, porque ela tem uma demanda maior. Mas às vezes não é a realidade, né? Às vezes aquele local que tem poucos pontos ali de ocorrência, porque o cidadão não quis fazer ocorrência, não quis lavar o boletim de ocorrência. E hoje está muito mais fácil, né, doutor? Cada delegacia eletrônica, né? Só colocar lá BO eletrônica SP, já cai lá na página. Dá para fazer muitos comunicados de crimes ali. Isso ajuda as polícias a direcionar as viaturas, a colocar as câmeras. A palavra está aberta com os senhores ainda, por favor. Boa noite a todos. Meu nome é Kelson, sou advogado recém-chegado aqui em Ubatuba. São moradores aqui, agradecer pela oportunidade. Muito interessante essas reuniões, eu já participava da minha cidade, eu venho de Poá, que é uma cidade, não sei se você conhece, fica do lado de Mogi das Cruzes, Suzano. É uma região muito problemática, né? Que tem os mesmos problemas que aqui, eu saí de lá buscando um pouco de sossego, eu estou encontrando alguns problemas parecidos. Mas as coisas, é muito importante essas reuniões, como o senhor presidente consegue, né? Isso.
É muito importante realmente o pessoal fazer o boletim de ocorrência, porque às vezes o pessoal fica na internet, vai lá, fica na página, não sei o quê, mas o boletim que é importante mesmo, ninguém faz às vezes, né? Então o boletim que alimenta essas informações é muito importante. Sobre essa questão dos moradores, as pessoas em situação de rua, na região que eu moro no centro, eu vejo que tem bastante esse problema. Lá em Poá também aconteceu muito, teve uma época que na cidade de Bertioga, que é mais próxima lá, tinha vans que levavam esse pessoal para Bertioga e deixavam eles lá, e não sei se isso está acontecendo aqui também, né? Isso também tem que ser investigado, porque lá acontecia isso, inclusive vans de Poá que já foram flagrados, passou até na Record, em vários veículos de comunicação na época, eles enchiam a van desse pessoal aí e jogavam tudo lá em Bertioga, né? Eu não sei se isso está acontecendo aqui. Essa questão dos roubos, né? Tem muito roubo de portão, a gente vê o pessoal roubando coisas que têm valor, né? Nesses ferros velhos, né? Lá também tem esse problema de roubo de hidrômetro, roubo de portão, que está acontecendo muito lá. E aí fizeram uma lei municipal lá, não sei se aqui tem, uma lei municipal para proibir o funcionamento desses ferros velhos durante os períodos da noite, porque o ferro velho fica aberto à noite para quê? Né? Esse pessoal ele troca esses itens que eles roubam eles vão lá no ferro velho, vende e depois vai comprar droga. Então não sei se aqui tem uma lei nesse sentido, porque lá foi uma coisa que ajudou bastante, né? Criaram uma lei que proibiu a abertura desses ferros velhos nos finais de semana e nos períodos noturnos, porque esse pessoal vai, rouba um portão lá, vai lá no ferro velho, vende isso aí, troca, depois vai comprar droga. Então, queria saber, como eu estou chegando aqui agora, se tem isso. Esse problema dos trancadões também é um problema muito recorrente lá na região, e na cidade de Itacoaxetuba, que é uma cidade que era bem problemática com relação a isso, a única solução para resolver esse problema foi um caminhão que eles compraram na prefeitura, que chama Tempestade. O Tempestade é um veículo que parece aquelas viaturas do shopping, sabe? E ele tem um jato de água assim, ele chega lá nesse negócio assim, joga e fica lá. Né? Então são coisas assim dessas que podem contribuir aqui para o Ubatuba, né? Principalmente, né, esse caminho é caro, né? Não sei se tem condições de fazer isso, é muito importante. Mas essa lei dos ferros velhos é importantíssima, porque assim, acabou bastante esse problema. O pessoal estava roubando hidrômetro, portão, tá? A mesma coisa que está acontecendo aqui. Isso aí ajudou bastante. Então é isso. Vou participar de outras reuniões, espero ter contribuído. Bem, doutor, bem-vindo ao Ubatuba. Seja muito bem recebido por nós aqui do Conselho de Segurança do município. Recentemente, vamos dizer assim, né, um depósito de ferro velho, a Polícia Civil esteve no local e encontrou produtos de furto. Né? Alguns comerciantes, né, que atuam no município, que trabalham de forma dentro da legalidade, é muito difícil você encontrar produtos lá, né, com indícios criminais. Esses outros que trabalham, né, dizer assim, de forma ilegal, esse aí existe a doutora Ana Carolina que está fazendo um trabalho intenso em relação a buscas, né, de produtos furtados aí, em relação a portões, essas portas menores de lixeiras, né. Tivemos uma reunião semana passada com a secretária de Fazenda, que é a fiscalização em posturas. Então tem 2 decretos que nós já estamos em fase final, que trabalha dentro da legalidade, sobre as adegas, né, onde geralmente tem os fluxos, e também sobre os locais, né, que recebem esses produtos aí, esses alumínios, enfim. A semana agora que vem, né, a gente vai ter uma reunião com o comando, né, Tenente Coronel Mendes, para que a Força Tática venha mais vezes aqui para o nosso município, e com isso o patrulhamento ostensivo será bem mais intenso. Tá? Então, agora, em relação à tempestade, vamos esperar o fim do ano, que vem bastante chuva, então nós temos uma equipe boa aí de vez, a gente não pode, né, agir dessa maneira, né, porque nós temos, né, o direito de ir e vir, então a gente trabalha de forma, né, na preventiva e também a parte da inteligência. Nós temos os grupos aí que a gente acompanha, tem algo, né, envolvendo pancadões, fluxo, a gente já sabe, então a nossa equipe
inteligência antes já atua, já faz os pontos de estacionamento no local, evitando assim que aconteça. Depois que tiver já toda aquela aglomeração de mais de 200 pessoas, fica mais difícil. Então a gente faz o trabalho antes, a inteligência faz os pontos de estacionamento, evitando que ali aconteça a aglomeração. Obrigado, secretário, pelas palavras. A palavra continua com o silêncio, por favor. Boa noite a todos. Chamo-me Douglas, sou marinheiro da Universidade de Ubatuba. Eu tenho umas perguntas em relação à segurança marítima, talvez para o comandante Ramos e talvez para o Napoli e até para o sargento Almeida, né, da Polícia Militar Ambiental. Basicamente são duas, né? Devido à minha experiência, eu acabo ainda que pouca, mas eu já presenciei muitos atos que causam insegurança para os banhistas e também para as pessoas que trabalham na praia, né, e nos mares. Exemplo, gente que guia jet ski não tem habilitação nenhuma, gente que infelizmente eu já presenciei guiando jet ski e ao mesmo tempo tomando bebida alcoólica. Além disso, outras embarcações que eu sei que o marinheiro estava embriagado. Já infelizmente fiquei sabendo do acidente, a pessoa não morreu, foi nele do Mirim, uma lancha que tombou em cima de uma pessoa e o motivo, talvez, era um jovem que estava guiando de 16 anos. Então, a minha pergunta é no seguinte sentido. Guardas como a de São Sebastião, tem grupamento marítimo, teremos aqui em Ubatuba, há um projeto, tem essa intenção. Além disso, levando em consideração o reforço da guarda em breve, de mais 40 novas guardas, eu serei um deles também, se Deus quiser. E agora uma outra questão, talvez um pouco mais ambiental. Recentemente tem aparecido as baleias aqui na cidade e o pessoal está avançando muito com as embarcações, chegando muito próximo. Será que também haveria possibilidade da Polícia Ambiental fazer alguma fiscalização em cima desse pessoal? Obrigado. Bom, obrigado. São várias perguntas. Começo. Já estou no ritmo já. Bom, seu questionamento é bastante importante porque hoje nós não temos a guarda costeira. A forma de como vocês podem contribuir, né? Artigo 144, do dever do Estado, obrigação de todos, vocês filmarem, registrar o número de inscrição da embarcação, ok? As características e mandar um e-mail para a Capitania dos Portos de São Sebastião. Aí, com isso, com todas essas, né, informações, vai chegar uma cartinha para o nosso colega aí que infringiu a norma 13, né, dos aquaviários. Agora, para eu chegar para você e falar assim, vamos ter embarcação para poder, a gente não tem ainda recursos humanos para a gente poder trabalhar. A gente espera sim acontecer isso um dia. Já de antemão, nós firmamos um termo de cooperação junto com a Capitania dos Portos, né, Marinha do Brasil, em que essas embarcações que trabalham, né, como turismo náutico, a parte de aluguéis, né, de jet skis, nossos funcionários serão treinados pela Capitania dos Portos, onde eles, após o treinamento, serão 15 dias de aula, né, serão recebidos as notificações e encaminhados para a Capitania. Aí sim a Capitania vai atuar. Os nossos fiscais vão ser agentes fiscalizadores que vão ter, né, apoio das marinas com as embarcações para poder ir até a Ilha das Couves, o Mirim, Tenório, que tem Banana Boat. Então, já existe um decreto, né, para os aquaviários, né, que tem esses tipos de comércio, para que possam montar a sua área, né, colocar a sua sinalização adequada, tá bom? Então, eu, particularmente, nesse momento, a gente não tem recurso humano para poder trabalhar. Tanto é que a gente nem tem como fiscalizar, porque a União ainda não publicou no Diário Oficial a assinatura desse convênio, está ainda em tramitação. Nossa
palavra ao representante do Comando de Policiamento Ambiental. Boa noite. Em relação ao processo de fiscalização da parte marítima, nós temos aqui na Santa Ribeira um pelotão literalmente que trabalha com a parte marítima. Na última temporada foi feito algumas operações juntamente com a Marinha do Brasil em fiscalização a embarcações, principalmente a jet ski, onde uma das fiscalizações, entendeu? Foi até uma pessoa que estava procurada, na Praia do Pericaçu, uma das ações. Então, só que esse pelotão responde pelos 4 municípios, entendeu? São 2 ou 3 embarcações que tem, e elas respondem pelos 3 ou 4 municípios, então eles vão para o mar. Então, a situação que o pessoal chegou a falar aí, teve uma situação que aconteceu no município, mas essas embarcações elas operam no litoral norte inteiro, então é uma demanda muito grande. Aqui nós temos 100 km de costa, então você pode colocar mais uns 100 km de costa até São Sebastião. Mas eu vou passar para o comandante da parte marítima, a sua sugestão, em relação a essa parte de fiscalização para se aumentar, que é uma função da Marinha, mas nós apoiamos essas fiscalizações em terra, principalmente de jet ski. Com relação à autuação, também estava gerando uma situação turística nessa parte do ano, eu também vou passar essa sugestão, as embarcações estão no ar, quanto à proximidade, que as pessoas podem. Tem muitas pessoas que trabalham com isso, que eu vi ontem uma reportagem que São Sebastião, eles foram orientados como se deve proceder em relação a essa permanência de ficar próximo às baleias. O problema maior é quando as pessoas não têm essa orientação, entendeu? Eu vou passar para eles também uma situação de fazer uma fiscalização nessa época do ano, mais voltado para isso, entendeu? Mas nesse caso, entendeu? É a Marinha. Obrigado. A palavra continua com os senhores, senhora Eugênia. Só para reforçar um pouquinho, essa questão da costa marinha, da costeira, guarda costeira, como a gente tem essa extensão para monitoramento e a falta de recursos humanos, quando nós falamos de tecnologia, eu acredito muito que os drones poderiam ser utilizados também para isso, né, gente? Então, ou seja, ele vai ajudar a ter uma panorâmica em tempo mais rápido, né? Para que possa estar aí buscando uma possível articulação para estar trabalhando com mais eficácia dentro dessa defesa que hoje a gente está totalmente desprovidos, né? Isso não sei se um PEC é uma sugestão. Senhora Denise, realmente sempre com tecnologias, né, que facilita o serviço do homem, né? O drone realmente ajudaria muito, né? E depende também, né, do secretário de recursos, né, para adquirir esses equipamentos, mas é uma boa sugestão, uma sugestão muito plausível. Mais alguém gostaria de fazer algum questionamento, tecer alguma sugestão? Como não há mais nenhum questionamento, eu quero agradecer mais uma vez ao Dr. Márcio, pela hospitalidade conosco aqui. O Dr. Márcio sempre servindo a comunidade, sempre abrindo a casa dos advogados aqui para esses eventos. Em nome do Conselho, a gente agradece. Obrigado. Mais alguém gostaria de tecer algum comentário? Então, já que não temos mais nada a tratar, agradeço a presença de todos e, por favor, se alguém deixou de assinar o livro que está lá na frente, por favor, deixe registrada a presença, ela é muito importante para nós, tá? Então, muito obrigado, que Deus nos acompanhe.